Isso é Bahia. Eleições 2022. A Tarde FM. O PCdoB aqui na Bahia não escondeu a insatisfação com a escolha do nome de Terence Lessa, que é do PT, ex-prefeito de Botirama, para a suplência do senador Otto Alencar, do PSD, que concorre à reeleição para uma vaga no Senado. Após a confirmação do nome no último domingo, o diretório do PCdoB, aqui na Bahia, emitiu uma nota na qual afirmou que é contra a indicação de, abre aspas, mais um nome de um partido que já compõe a chapa majoritária, fecha aspas. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o presidente do PCdoB na Bahia, Davidson Magalhães, conosco aqui na Tarde FM. Bom dia, seja bem-vindo, Davidson. Bom dia, Jefferson, bom Beltrão, bom dia, Fernando Duarte. É um prazer estar aqui no Isso é Bahia, mais uma vez. Estava acompanhando aí o programa de vocês. Primeiro, registrar esses acontecimentos de violência política. Eu quero destacar que não é um problema da polarização. Muita gente tem colocado que era polarização. Mas nosso país passou polarizado entre o PSDB e o PT por 16 anos. E não tinha tanto... E não tinha violência. É porque uma assim, força violenta, neofascista, assumiu o governo federal e faz da prática da violência uma forma de intimidar as ideias divergentes ou o exercício da democracia no Brasil. Por isso, eu acho que a gente é bom pontuar, porque senão, se é um problema da polarização, você também termina responsabilizando o outro lado. E nós tivemos polarização com o PSDB e não tivemos isso. Nós temos polarização na Bahia, nós não temos violência. Ou seja, é porque existem forças que atuam no campo da democracia e tem forças que atuam fora do campo da democracia, utilizando milícias, utilizando a violência como forma de prática política. Aliás, a experiência deles que começou na Europa e é assim em todo o mundo. Nós vimos aí os episódios do Capitólio, os episódios de ataque ao TSE. Então, o bolsonarismo é a violência como forma de fazer política. E então é importante destacar isso, porque senão você tem dois lados e é como se você comparasse os dois lados indiretamente, e não é. Nós já tivemos polarizações políticas que não levaram necessariamente à violência. O destaque que vocês estão fazendo aí... queria te perguntar logo aqui, o PCdoB, ele foi consultado sobre a definição do nome na vaga da suplência do senador Otto Alencar? Não, nós passamos assim, a primeira etapa da campanha de Jerônimo, que aliás é uma campanha que tem sido vitoriosa. A primeira etapa da campanha, nós saímos de um quadro em que as pessoas estavam completamente descrentes da possibilidade de uma virada política em relação ao nome de Jerônimo. Desde que o nome foi lançado, porque tinha o nome de Wagner, depois foi o de Otto e surgiu o nome de Jerônimo. Só que a campanha ganhou força, foi o PGP, foi as ações do governo, a manutenção de grande parte dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores apoiando a chapa, foi os PGPs em todo o estado. Só na minha cidade, Itabuna, no PGP teve 10 mil pessoas, então, que é o programa de governo participativo. Então nós saímos de uma fase de debate da possibilidade da candidatura para uma candidatura real, forte, e que começou a ganhar as ruas e discussões na Bahia. Portanto, um momento vitorioso dessa chapa que entrava exatamente o Jerônimo, a incorporação do Geraldinho, do Geraldo na vice, porque é um nome muito importante, agregou bastante, e o senador Otto Alencar. E passamos para a segunda fase da campanha, onde não podia mais participar das ações do governo, que foi exatamente agora no início do mês de julho. E tinha uma lacuna a ser preenchida, que era a suplência do Senado. Ora, a suplência do Senado é um debate da discussão sobre os critérios de quem deve compor a suplência do Senado. E na nossa composição política, nunca uma força que estava indicava a outra, o próprio suplente. Veja que na última chapa você tinha Coronel, eu sou o primeiro suplente de Coronel, o primeiro suplente de Wagner do PSB, ou seja, aquelas forças que não estavam
compondo a chapa majoritária como governador, vice-governador ou senador, eles compunham exatamente para que a chapa represente o conjunto das forças políticas. Dava espaço para outros partidos que compunham essa base. E olha aliada. que foi num contexto de correlação de força muito melhor, que foi na última eleição. Agora, na tua avaliação, o que motivou essa manutenção, digamos, do PT? Essa indicação foi um assodamento, porque nós começamos a discutir os critérios. E um dos critérios é que se nós tínhamos uma pessoa de esquerda na cabeça da chapa, uma pessoa de centro na vice. Nós tínhamos uma pessoa de centro como Senado, teria que ser uma pessoa de esquerda na vice. E o segundo critério é não ser de nenhum partido que já estava com representação. Então, quando estava iniciando esse debate, por exemplo, eu, presidente do PCdoB, fui avisado que inclusive eu estava em Jacobina, que o prefeito de Jacobina é do PCdoB, o Tiago. Foi um grande evento, não deu nem lugar, mais de 34 mil pessoas, as 3 mil, tentaram um lugar lá para 3 mil pessoas, estourou, uma grande manifestação, caminhada e tal em Jacobina, com a presença inclusive do governador. Eu sou avisado de que foi indicado por quem? Quem é que indica? Não são as forças que compõem? Então isso causou um mal-estar muito grande, né? Nem na federação isso foi discutido. Então o PV também se posicionou, né? E é um posicionamento do próprio PV e de nós esperamos que isso seja revisto, porque isso vai criando um mal-estar muito grande no encaminhamento da campanha, especialmente no momento que nós precisamos somar e não desestimular e criar dificuldades no encaminhamento da fase, exatamente que é a segunda fase da campanha, onde nós, aí sim, passamos a pré-campanha, vamos entrar na campanha, precisamos entrar todos de maneira bem estimulados para fazer essa grande disputa na Bahia, que eu tenho convicção de que nós vamos ganhar essa eleição por todos os indicadores que eu acompanhei desde a primeira campanha de Wagner. Engraçado, eu estava na primeira campanha de Wagner e o último evento foi em Itabuna. Foi uma passeata, eu trabalhava na Agência Nacional de Petróleo na época, e a gente fez a última caminhada sexta-feira em Itabuna, e estava eu, Wagner e Nelson num carro, e aí Wagner, ele falou assim, olha, eu acho que a gente vai ganhar, nós vamos ganhar no primeiro turno. No outro dia eu recebi uma pesquisa da coordenação da campanha que poderia haver segundo turno. E quando chegou no domingo, nós ganhamos no primeiro turno. Então, eu acho que nós estamos com a coligação forte, né, com lideranças de peso nacional, estadual e alguns nacional. E a própria dobradinha da campanha do Lula aqui, que é muito forte na Bahia, eu acho que a gente ganha. Agora precisa resolver esses problemas que realmente isso cria muitas dificuldades. E chapa não se impõe, chapa se discute, chapa se constrói. Após o anúncio de Terence Lessa como o suplente de Otto Alencar, isso veio por parte da assessoria da campanha do Jerônimo Rodrigues, e utilizava inclusive aspas, falas do Otto e do Jerônimo. Houve algum tipo de conversa com o PCdoB especialmente e com o PV sobre essas consequências de uma imposição de um nome na suplência, algo que ainda vinha sido discutido dentro do grupo político? Não, nós tínhamos uma reunião hoje de manhã, essa reunião não vai ocorrer, né, por conta de que os parlamentares precisaram ir para Brasília, que vai ter uma reunião com o presidente Lula, e isso foi adiado. Então nós vamos aguardar quais são os próximos passos para superar essa crise, porque não deixa de ser uma crise. Você não faz uma imposição desse tipo, todos os partidos se sentiram desrespeitados no processo de decisão. E houve algum tipo de sinalização de onde veio essa convergência por parte do PT e do senador Otto Alencar? Porque eu imagino que o Otto tenha dado aval para o anúncio, mas houve algum tipo de sinalização de onde veio essa decisão? Não, é isso que eu imagino. Uma decisão desse porte, uma decisão da chapa, nós já tínhamos quase que como natural o processo de decisão, de composição da chapa.
entendemos que a incorporação do MDB foi uma importante incorporação. Mas ali é do jogo da articulação política. Aqui não. Aqui não se faz uma política na relação bilateral desconhecendo as outras forças. Especialmente, por exemplo, se você vai ver das forças que compõem o governo, né, originalmente, nós somos a terceira força. Não tem uma representação política dentro da chapa majoritária. Quer dizer, isso não corresponde à realidade, é artificial. Se você quer discutir critério do nome, é claro que um suplente, assim como um vice, você tem que ouvir o prefeito, no caso de indicação de vice, você tem que ouvir o governador, o candidato a governador. Você não impõe um suplente, mas você dá um leque com base num critério e dizendo o seguinte: olha, pela correlação de força que tem que ser uma indicação vinda de outros partidos, do partido tal. O partido apresenta um conjunto de nomes é possível, e é assim que se faz um diálogo, né? Na política não se impõe, na política se conversa, se discute, se faz uma análise de correlação de forças para fazer o processo de decisão. Nem numa situação confortável, como foi a última eleição, foi dessa forma. Então, acho que nós precisamos repensar, tem tempo, né? Esse processo de decisão, a convenção nossa ainda é uma convenção que deve se dar. A convenção do Lula vai se dar no dia 21. Então, depois da convenção do Lula que vai ocorrer a convenção aqui na Bahia. Então, nós temos tempo suficiente para reparar esse erro, na minha opinião. Não é a pessoa do Terence, não tem nada a ver, é um grande militante, é um quadro importante do ponto de vista político, não tem nada de pessoal. Agora, é demais o PT ter duas pessoas na composição da chapa. Não corresponde à correlação de força e às necessidades que nós temos de agregação para ganhar a eleição. O senhor citou essa situação como mais uma crise, sendo que a gente já teve uma espécie de crise quando o Wagner desiste da candidatura e aí rolou toda aquela conversa, o Otto Alencar vai substituir, não vai substituir. E essas conversas aconteceram também à margem de outros partidos, como o PCdoB, como o PV e outras forças políticas que compõem esse grupo político aqui no nosso estado. Isso, de alguma forma, prejudica a relação que vem sendo construída ao longo de anos, principalmente entre os partidos da esquerda aqui na Bahia? Eu acho que prejudica sim. Como você começa a fazer, por exemplo, na Bahia, o Wagner inaugurou uma nova forma de fazer política, de articulação, do diálogo, da conversa. Nós somos a única força das que estão aí que estivemos do primeira candidatura de Wagner até hoje. A única força, junto ao PT, que estivemos da primeira candidatura de todas as candidaturas. Primeira de Wagner, segunda de Wagner, primeira de Rui e segunda de Rui. Fomos nós. Então, a marca sempre foi a discussão. Por exemplo, quando o Rui foi candidato, ele não era, foi pré-candidato apresentado por Wagner, o primeiro partido a apoiá-lo foi o PCdoB. Nem tinha sido decidido pelo PT ainda. Nem tinha sido decidido pelo PT ainda. Então, esse tipo de forma de articulação não dá certo. Vocês viram aí, para a gente superar a primeira crise, que foi essa crise que eu levanto da definição da chapa, demorou, foi custosa. É claro que nós vencemos essa etapa. Aí quando a gente está vencendo a etapa, que está começando botar a campanha na rua, tem um outro tipo de problema desse aí. Não é. Aí fala assim, isso é esperneio, chiadeiro. Não é assim, não é isso. Isso é a prática da política na forma que nós da esquerda, que nós do campo democrático fazemos. Então, ser surpreendido, ser avisado, né, por imprensa, eu preservo bastante o papel da imprensa que faz, da alfura, etc. Mas você ser avisado, você começar a ser informado. É claro que eu fui informado antes, mas foi formado, eu não participei desse processo de construção. E acho que quando você se responsabiliza pelo processo de construção, você se responsabiliza também na disputa, na luta pelo nome. Davidson, quando você diz que essa indicação precisa ser revista, que ainda dá tempo para iniciar uma discussão, você está querendo dizer exatamente o quê? Que o PCdoB é contra essa indicação e vai se manter contra caso ela persista?
Olha, nós somos contra. Qual é a consequência que nós vamos tirar? Nós vamos esperar para ver os próximos passos da reunião dos partidos, que não teve. Nós, por enquanto, só tivemos um anúncio num palco, né? Chegou lá um anúncio, quer dizer, não é assim que você faz, um desrespeito às lideranças políticas que estão ali. Inclusive, eu não fiquei. Eu fiz o meu discurso e fui embora. Porque quando eu percebi o que estava sendo montado, eu não fui condescendente com aquilo. Eu não podia concordar com aquele tipo de coisa, né? Ou eu sou, ou o meu partido, ou os 4 deputados estaduais, os nossos pré-candidatos, os nossos 2 deputados federais, ou a militância do PCdoB é respeitada, ou eu acho isso um desrespeito. Não é a mim, é o que a gente representa, que nós temos representado no projeto. Então não dá para fazer política dessa forma. Então, e por isso que nós não concordamos. Tem uma relação ótima com o presidente do PT, uma pessoa que tem feito um esforço. Éden, eu quero destacar que Éden, nesse processo, tem sido uma pessoa importante para debelar a crise, para botar a campanha na rua, né? É uma pessoa importante, é nosso amigo. Agora, nesse episódio, eu acho que não teve os cuidados o PT e não sei se o Otto participando aí, de preservar a boa relação e o respeito aos partidos. O grande capitão em tese desse processo político é o governador Rui Costa. Pelo menos criou-se uma expectativa muito grande que Rui Costa conduziria esse processo. Houve uma série de críticas nos bastidores, claro, de que Rui não estava participando ativamente da campanha, que não estava participando dos debates. O Conselho Político é inexistente ao longo desse segundo mandato de Rui. Ele peca nessa condução política do processo aqui na Bahia, ele como governador do estado e como um dos principais avalistas do nome de Jerônimo Rodrigues na campanha eleitoral de 2022? Olha, se a campanha está num patamar positivo, que está hoje, um dos responsáveis é o governador. Rui, assim que foi indicado o nome de Jerônimo, as ações do governador no interior se multiplicaram, os contatos com lideranças muito importantes. Se não fosse a presença do Rui nessa etapa agora da campanha, nós não estaríamos no patamar que nós estamos, porque Rui foi fundamental e tem sido fundamental. Primeiro, é o capital político que ele representa, que o governo representa, o resultado do governo representa. Segundo, pela articulação que ele fez com lideranças políticas, né, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados. Então Rui, assim que todo mundo achava que a campanha estava derrotada, Rui foi a campo, buscou o nome não vai dar, já está perdido. Não teve nada disso. Rui foi a campo, articulou com prefeitos. Todo mundo achava que ia ter um êxodo de prefeitos. Muito pelo contrário, a base de prefeitos é muito forte, graças à articulação, ao empenho e ao desempenho do governador nesse processo de articulação. Então foi, além desse evento, além do êxito do governo, da referência que ele é para a política da Bahia. O segundo foi a articulação dessas lideranças. Terceiro, um conjunto de eventos, de obras, de ações que foram desenvolvidas, que já estavam sendo desenvolvidas pelo governo e que levou o Jerônimo no conjunto do estado. E pode ver, os PGPs onde o governador vai são os maiores PGPs, né, os programas de governo participativo. Então eu acho que o governador tem sido uma peça fundamental. Se faz ou não política, não reúne o conselho. Isso cada um tem seu estilo de governo, né? Nós sempre criticamos a não existência de funcionamento do conselho político. Mas do ponto de vista da campanha, nesta etapa, Rui jogou um papel importante. Nós estamos entrando agora na segunda etapa, que é uma etapa que entra mais os partidos, que entra mais a campanha, a militância, o movimento social. Isso precisa ser entendido pela campanha, de conjugar a força do governo, a força institucional do governo e do governador, mas, acima de tudo, agora é campanha eleitoral. Nós precisamos valorizar os deputados estaduais, deputados pré-candidatos a deputados estaduais, deputados federais, porque essa aqui é a infantaria da campanha de um governador. Para a gente encerrar, Davidson, você expressa essa confiança na campanha de Jerônimo, afirma que está convencido de que ele vai sair vitorioso nessa disputa eleitoral.
Esse otimismo é aquele otimismo necessário numa campanha como essa, ou você se baseia em que dado novo? Porque o que as pesquisas revelam é um Jerônimo ainda num segundo lugar, mas bem distante do principal oponente dele, ACM Neto. Ou seja, as pesquisas não têm sido favoráveis, mas você se mostra extremamente confiante. Com base em que exatamente? A minha confiança é o seguinte: sabe o que é que o povo está pensando hoje? O povo só está pensando na campanha de presidente. Por incrível que pareça. Essa campanha que está na televisão, todos os dias. Você liga a televisão, você entra nas redes sociais, o que é que tem de política hoje? É Lula, Bolsonaro, e se vai existir a terceira via. Lula, Bolsonaro, só vai existir a terceira via. Essa campanha de governo para a grande massa dos eleitores, a imagem de Jerônimo, a vinculação de Jerônimo aos êxitos do governo e ao próprio Lula, né, que tem um desempenho muito grande na Bahia, ele só vai se evidenciar no processo eleitoral. Minha opinião é que isso vai se evidenciar no processo eleitoral, é na grande campanha, que agora que começou. Veja, o PGP, todas as lideranças políticas, mesmo os nossos adversários, eles têm feito movimentos, mas são movimentos mais em torno da própria militância. A campanha eleitoral, de fato, de massa, ela vai começar com o programa de TV, com o programa de rádio, com as grandes manifestações, com os panfletos, com os cartazes e com as redes sociais, que já estão atuando em massa. Então, esse não é um otimismo sem base real. É só pegar os resultados das últimas campanhas eleitorais, exceto a última, onde o próprio governador é candidato à reeleição, né, exceto candidaturas de reeleição, onde o próprio mandante, ele já sai, o mandatário já sai muito na frente. Nas outras nós sempre saímos atrás, porque os outros nomes eram muito mais conhecidos, né, eram muito mais sedimentados no imaginário do nome da pessoa, do conhecimento da pessoa. Quando os grupos vão se formando, quando a eleição vai para a rua, que o exército da campanha eleitoral vai para a rua, eu acho que a coisa muda, e no caso da Bahia eu tenho convicção que nós vamos ganhar. Deixa eu só mandar um abraço aqui, porque o nosso ouvinte Márcio Pombo da Bahia Gás está aqui no WhatsApp pedindo para mandar um abraço para Devinho e também tio Dedê. Ele que é da região de Ilhéus e Itabuna, me parece que conhece o Davidson Magalhães, então tá aí o abraço do Márcio Pombo, Márcio Cruz, nosso ouvinte assíduo aqui do Isso é Bahia. Bahia Gás, passei lá um tempinho, né? 7 anos. Tá certo. Valeu então, Davidson Magalhães, que é presidente do PCdoB aqui na Bahia. Muito obrigado pela sua atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado, e essa oportunidade de estar conversando aí com a Bahia, através aí desse programa, de vocês dois tão competentemente têm levantado as questões relativas à Bahia e ao Brasil. Tá certo, um abraço mais uma vez, muito obrigado. Agora são 7h50 na Tarde FM.